Esse movimento de câmera não existia no roteiro. Essa transição não foi planejada no set. Esse efeito não foi feito em pós-produção convencional, não. Tudo isso foi gerado com IA dentro de um longa-metragem de terror real. Nesse vídeo eu vou mostrar como e por quê. Olá, sou Rafael Reis, diretor e produtor audiovisual, e eu tenho uma produtora R2 Filmes aqui no Brasil e a gente cria vários conteúdos originais. Se você gosta de conteúdo sobre inteligência artificial e audiovisual, se inscreva aqui no canal. Hoje o assunto vai ser um filme muito especial, que vai ser o primeiro longa de ficção aqui da produtora. É um filme de terror, né, que é um gênero que eu amo. Já fiz curta-metragem de terror, já fiz websérie de terror. E agora chegou o momento da gente fazer esse primeiro longa-metragem. Inclusive, é um longa-metragem que é uma coprodução Brasil e Argentina. E a gente aproveitou, a gente já gravou as duas primeiras cenas do filme. Essas duas primeiras cenas, a gente mesclou inteligência artificial com as cenas reais gravadas aqui no set de filmagem. Bom, aqui a gente vai falar sobre 4 cenas específicas. A primeira cena é um movimento de câmera que a gente não tinha como fazer durante a cena, que era justamente um traveling lateral, onde a personagem estava observando um aquário com peixes através do reflexo do aquário, e esse movimento de câmera vai lateralmente mostrar o rosto da personagem. A gente não tinha como fazer isso durante as cenas, e a gente optou por fazer essa transição utilizando IA. Então, como que foi feito? A gente pegou um frame final da cena que a gente queria do aquário, daquele close do aquário, e a gente pegou o primeiro frame da próxima cena, que é ela olhando o aquário do lado lateral. Então a gente subiu essa cena para o Higgsfield, a gente colocou o primeiro frame como a cena do aquário do reflexo, e o end frame, que é a cena dela já vista lateralmente. E a gente pediu no prompt para fazer esse movimento de câmera, e aqui está o resultado que vocês estão vendo. Agora vamos ver o segundo caso. Nessa cena o personagem está morto, e a gente quer fazer uma transição que entre no olho do personagem, apresente o mundo do longa-metragem de terror e que leve nessa transição até a tela de uma televisão. Para fazer isso na maneira convencional, ia se gastar muito dinheiro, vários profissionais, muitas horas de trabalho para se fazer uma coisa interessante. Eu optei por fazer isso com IA. O importante é o resultado final. Você vai me dizer se ficou bom ou se há coisas a melhorar. Então, o que você acha? O que compensa mais para um diretor e produtor que queira contar a sua história? Gastar muito dinheiro com muitos profissionais e gastar muitas horas para se ter um resultado legal, ou utilizar uma fração de dinheiro, uma fração desse orçamento para se criar uma transição interessante com uma fração do custo original que se teria para se contratar toda uma equipe de VFX? Bom, nesse caso, como eu estou fazendo um filme independente, eu optei por fazer com IA. A gente não está substituindo ator, a gente não está substituindo a atuação. A gente está utilizando a IA como ferramenta técnica para se contar uma história da melhor maneira possível que a gente acha que pode ser feito. Qual é o objetivo final? Contar uma história com qualidade. A gente está fazendo isso utilizando IA e a gente está reduzindo o custo de uma produção independente. Fazer cinema no Brasil é caro, fazer cinema no Brasil custa muito dinheiro. A gente está utilizando alternativas tecnológicas que existem hoje em dia para a gente poder contar as nossas histórias. Você entende o poder disso? A IA está criando movimentos de câmera, a IA está criando transições dentro de um longa-metragem de terror. Isso ninguém está falando, todo mundo está falando criar vídeos com IA de maneira genérica. Eu estou compartilhando o que eu estou fazendo aqui no meu longa-metragem com vocês, para que vocês possam aprender junto nesse momento. Ó, agora vamos para esse terceiro estudo de caso aqui, que é a cena justamente que é um tilt, um pan tilt, né, da nossa protagonista aqui da série. Bom, aqui está o resultado com IA. O processo foi o mesmo que eu expliquei naquela primeira cena, que é pegar o frame final da primeira cena e pegar o frame inicial da segunda cena e pedir para fazer essa transição. No caso, eu utilizei 3 segundos para fazer esse movimento de câmera. Se eu fizesse isso da maneira convencional,
eu precisaria ter uma grua ou, nesse caso, como foi muito certinho, até um braço robótico, sabe? O custo ia ser muito elevado, o tempo para se preparar isso e para se executar isso ia ser muito alto. E aqui no cinema você sabe, tempo é dinheiro, então você tem que ser o mais prático possível, sem abrir mão da qualidade, é claro, mas você tem que ser objetivo e entregar um resultado com qualidade. A IA entrega isso. Hoje em dia é possível com IA. Eu sou um produtor independente. Essa história é uma história de terror que se passa no interior de uma produtora nível 1. Você acha que eu vou ter dinheiro para colocar todo esse maquinário, para gastar dinheiro com VFX nisso? Não, não vou ter. Eu estou utilizando o que a tecnologia nos oferece. E a IA está aqui para ser utilizada dessa forma também. Para você entender o workflow dessa produção. Bom, o roteiro foi escrito, preparação de elenco foi feita com os atores, 3 dias de testes de caracterização. Chegou o dia de filmagem, a gente gravou com os atores, utilizou equipamento real, pessoas reais, técnicos. Depois disso, foi-se utilizada a IA para incrementar isso dentro do workflow. Hoje em dia existe uma discussão entre IA e cinema que eu acho que não é nem um pouco produtiva. É uma pergunta que é: a IA vai substituir os cineastas? E eu acho que não é uma pergunta certa, não. A pergunta certa é: será que o diretor, o cineasta de hoje em dia, consegue contar uma história que antes seria impossível contá-la? A IA está aqui para isso, para tornar aquilo que era impossível real. Eu não estou dizendo que a IA vai democratizar o cinema, não, tá? O que eu estou dizendo é, hoje a gente tem ferramentas criativas que a gente pode utilizar para contar a nossa história da melhor maneira possível. O exemplo aqui, o nosso longa-metragem de terror que se chama Trabalho do Diabo, que está em desenvolvimento e vocês vão saber sempre em primeira mão todas as novidades dessa produção e de outras que está acontecendo por aqui também. E se você gosta de IA e de cinema, fique ligado e se inscreva aqui no canal. Cada vez uma história de bastidores, de processo criativo e de novidades e inovação no setor audiovisual.